Olá, meu nome é Raíssa Ribeiro, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós iremos começar a conversar sobre controle de constitucionalidade. Nesse vídeo você vai encontrar as seguintes informações. Primeiro, conceito de controle de constitucionalidade, o que é o controle de constitucionalidade, uma definição. As diferentes formas de controle, então mencionaremos o controle de constitucionalidade, de legalidade e de convencionalidade. Falaremos da teoria da nulidade, que sustenta os efeitos do controle de constitucionalidade e que é adotada pelo nosso ordenamento jurídico. E finalizaremos falando dos pressupostos do controle de constitucionalidade. Vamos lá? Quando eu falo em controle de constitucionalidade, ou melhor, quando eu falo em controle, é preciso que eu lembre ou que eu pense que o controle nada mais é do que uma relação de parametricidade. O que é uma relação de parametricidade? Eu estou falando de uma relação de adequação. Eu vou verificar uma adequação entre duas normas e essa adequação ela vai se dar no plano vertical. Então, eu vou verificar se uma norma que é inferior, ela está de acordo, ela está adequada com uma norma que é superior. Quando eu falo em relação de parametricidade, então, eu estou observando uma relação entre um parâmetro, que é uma norma superior, e um objeto, que é uma norma inferior, ok? Então, controle, seja controle de qualquer tipo, e a gente vai observar que existem 3 tipos de controle: controle de constitucionalidade, controle de legalidade, existe o controle de convencionalidade. Qualquer desses controles, o que a gente tem neles é uma relação de parametricidade. É um juízo de adequação no plano vertical, porque existe hierarquia entre a norma objeto com relação à norma que é parâmetro. E aí, quando eu falo em controle de constitucionalidade, as normas que são parâmetro são as normas constitucionais. Então, parâmetros são as normas constitucionais. E o objeto são as normas infraconstitucionais, mas não todas elas. São as normas infraconstitucionais que vão buscar o seu fundamento direto de validade na Constituição. Então, são aqueles chamados atos normativos primários. Lembra da Constituição, na verdade, lembra da chamada famosa, pirâmide Kelsen? Naquela pirâmide Kelsen, a gente tem um ordenamento jurídico escalonado, não é isso? Um ordenamento jurídico com hierarquia, onde eu tenho no topo as normas constitucionais e na base os atos infralegais. Então vamos lá, eu tenho as normas constitucionais, logo abaixo das normas constitucionais eu tenho as chamadas normas supralegais, que foi uma construção do Supremo Tribunal Federal. Debaixo das normas supralegais eu tenho os atos normativos primários, que são esses que buscam seu fundamento direto de validade na Constituição. E abaixo dos atos normativos primários eu tenho os atos normativos secundários, que são os atos administrativos em geral. Quando eu falo de parâmetro do controle de constitucionalidade, eu estou falando de normas constitucionais. E as normas constitucionais no nosso ordenamento jurídico, elas envolvem o chamado bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade no Brasil ele é composto pelo texto constitucional originário, pela Constituição de 88, pelo ADCT, que é os atos das disposições constitucionais transitórias, que são aquelas normas de eficácia exauriente que estão logo após o texto constitucional, que traz normas de transições. As emendas à Constituição são normas constitucionais, provenientes do poder constituinte derivado. E aí eu tenho também os tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados com quórum de emenda, ou seja, que passaram por um procedimento no qual o quórum de aprovação era de 3/5
em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Essas são as normas constitucionais pra gente. Então, quando eu falo de controle de constitucionalidade no Brasil, o controle de constitucionalidade no Brasil envolve essas normas parâmetro. De outro lado, o que vai ser objeto, o que vai estar sendo verificado, que vai ter a sua compatibilidade verificada com a Constituição, com o bloco de constitucionalidade, são os chamados atos normativos primários. Os atos normativos primários, eles buscam seu fundamento direto e imediato de validade na Constituição. E a gente sabe exatamente quais eles são, porque eles estão ali descritos no texto constitucional. E aí, se a gente vai no artigo 59 da Constituição, o artigo 59 da Constituição vai me trazer a maior parte dos atos normativos primários. A própria emenda constitucional vai ter uma natureza dúplice, a gente conversa sobre isso depois. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, tudo isso que está previsto no artigo 59 da Constituição são os atos normativos primários. Além desses, por construção do Supremo Tribunal Federal, a gente tem os tratados internacionais que não versam sobre os direitos humanos, porque tratado internacional que versa sobre os direitos humanos, ele pode ser ou norma constitucional, quando ele tem o quórum de emenda, quando ele é aprovado com quórum de emenda, ou ele pode ser norma supralegal, quando ele não é aprovado com quórum de emenda, mas versa sobre direitos humanos. Quando o tratado não versa sobre direitos humanos, ele é equiparado às leis, ele é equiparado aos atos normativos primários. E aqui também entra aquela discussão dos decretos autônomos emitidos pelo presidente da República e que não tem fundamento em lei, mas tem fundamento no próprio texto constitucional. Então, esses são os atos normativos primários, esses podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Só para a gente reforçar essa ideia de que o controle é um juízo de adequação no âmbito vertical, vamos pensar aqui no parâmetro e no objeto dos outros tipos de controle. Eu falei para vocês que nós temos controle de constitucionalidade, de legalidade e de convencionalidade, não foi isso? Controle de constitucionalidade a gente já entendeu. A gente tem no topo, como parâmetro, bloco de constitucionalidade. Como objeto, nós vamos ter os atos normativos primários. Quando eu falo em controle de legalidade, eu vou mudar essa relação de parametricidade. No controle de legalidade, o parâmetro são as leis. Então, o parâmetro do controle de legalidade agora são os atos normativos primários. E o seu objeto são aquelas normas que buscam seu fundamento direto de validade nessas leis. Então, eu tenho como parâmetro o ato normativo primário, como objeto, ato normativo secundário. E aí, se eu falo em controle de convencionalidade, eu tenho como parâmetro as convenções internacionais e como objeto eu tenho as normas jurídicas internas. Ou seja, eu vou observar se o direito interno está de acordo com as normas convencionais, com os tratados internacionais. Ok? Então, sempre que eu falo em controle, eu estou falando de uma relação de parametricidade. Eu vou ter sempre uma norma que é parâmetro e eu vou ter sempre uma norma que é objeto. E essa norma objeto, ela deve estar de acordo com a norma parâmetro. Porque se essa norma que é objeto não estiver de acordo com a norma parâmetro, ela vai ser julgada inválida. Existem duas grandes teorias sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Uma teoria que se chama teoria da nulidade, que é a teoria que nós adotamos aqui no nosso país, e que tem fundamento no ordenamento jurídico norte-americano, na verdade surgiu
no ordenamento jurídico norte-americano, num caso clássico, emblemático, chamado Marbury versus Madison, que foi julgado pela Suprema Corte norte-americana em 1803 e inaugurou o controle difuso lá. E existe a teoria da anulabilidade. A teoria da anulabilidade foi sustentada por Kelsen, então origem no ordenamento jurídico austríaco, mas ela foi pouquíssimo utilizado. Nem os países europeus adotaram essa teoria. Vamos para que a gente adota, né? A teoria da nulidade diz o seguinte: norma inconstitucional, ou seja, norma que está em desacordo, norma que não é adequada ao parâmetro, ela é nula de pleno direito, ela é inválida. A gente tem 3 planos. Nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E aí eu falo sempre que esses 3 planos são como se fosse uma escadinha, né? Para a norma ser válida, ela tem que existir. Para ela ter eficácia, ela tem que ser válida, né? Então, se a norma não existe, ela não tem como nem ser válida, nem ser eficaz. Se a norma não é válida, ela não tem como ser eficaz. O que acontece com uma norma que é editada em desacordo com o texto constitucional? O que acontece com uma norma que é inconstitucional? Essa norma, ela existe. Ela tá vigente, ela tá aqui no plano de existência. Porque a única coisa que tira uma norma jurídica do nosso ordenamento jurídico é a edição de uma outra norma de mesma hierarquia pelo mesmo órgão competente. A gente tem aquele princípio do paralelismo das formas. Ou seja, a lei ordinária só vai ser revogada por lei ordinária. Por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o Código de Processo Civil de 73. Normas de mesma hierarquia, mesmo legislador. Ok? Com relação à norma declarada inconstitucional, essa norma existe, mas ela foi criada em desacordo com os pressupostos constitucionais, em desacordo com o que manda o texto constitucional. E por isso essa norma que existe vai ser inválida. Então ela está na primeira escadinha, no primeiro degrau, né? Mas não sobe para o segundo. O segundo degrau é derrubado, ele está bambo. E, portanto, essa norma inválida também não vai ter aplicabilidade. Então, norma inconstitucional, gente, ela existe. Ela continua vigente no nosso ordenamento jurídico. Mas ela não tem a menor aplicabilidade. Ela é nula de pleno direito, ou seja, ela não é aplicada desde o início, porque ela não cumpriu as suas condições de validade. E aí isso faz com que a declaração de inconstitucionalidade, a gente vai conversar sobre isso mais à frente, mas como regra geral, a declaração de inconstitucionalidade ela vai retroagir. Se a norma foi editada em 2010 em desacordo com o texto constitucional, uma vez que ela é editada, ela entra em vigor. A gente tem aí o princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas. De 2010 até 2020 ela está sendo aplicada. Chegamos em 2020, o julgador, o órgão competente para realizar o controle de constitucionalidade. A gente vai observar que qualquer um dos poderes do Estado pode fazer isso no Brasil. Esse órgão competente declara a inconstitucionalidade. Se esse órgão competente for o julgador, essa inconstitucionalidade retroage. Retroage desde o início. Retroage desde o momento em que o vício se formou. Ok, entendemos então que o controle de constitucionalidade ele vai trazer esse juízo de adequação no plano vertical. Ele vai exigir, né, esse juízo de adequação no plano vertical e que as normas objeto do controle que não estejam de acordo com as normas parâmetro vão ser declaradas inconstitucionais e, portanto, inválidas. E aí, pela teoria da nulidade das normas inconstitucionais, essa declaração vai ter seus efeitos retroativos.
É importante que a gente pense que não é qualquer ordenamento jurídico que vai admitir o controle de constitucionalidade. Hoje, 2020, o controle de constitucionalidade é uma grande realidade na maior parte dos ordenamentos jurídicos. Isso ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, que o controle de constitucionalidade passou a se expandir na Europa e no mundo. Mas nem sempre foi assim. É preciso que a gente entenda que, para um ordenamento jurídico admitir o controle de constitucionalidade, é necessário o preenchimento de 3 condições. Primeira condição é a supremacia constitucional. E aí, quando eu falo em supremacia constitucional, eu estou me referindo ao fato do texto constitucional, no caso brasileiro, do bloco de constitucionalidade, estar no topo do ordenamento jurídico. Então, eu tenho uma norma superior, eu tenho uma hierarquia entre as normas jurídicas. É aquela ideia que o Kelsen traz, o ordenamento jurídico é um sistema escalonado de normas. E aí a norma constitucional é justamente essa norma que vai estar no topo. Porque se a norma constitucional não estiver no topo, se a norma constitucional não for suprema, aí eu não consigo ter controle de constitucionalidade. É necessário que eu tenha essa relação de hierarquia entre a norma que é parâmetro e a norma que é objeto. Porque se a norma que é parâmetro não for superior, se ela estiver no mesmo ponto, se ela estiver no mesmo plano hierárquico da norma que é objeto, eu não tenho controle de constitucionalidade. Segundo ponto, um segundo pressuposto do controle de constitucionalidade é a existência de uma Constituição formal, ou em outras palavras, a existência de uma Constituição rígida, de uma Constituição que tenha, entre outros aspectos, um procedimento de alteração mais dificultoso do que o procedimento de criação e de alteração da lei ordinária. Lá em Teorias da Constituição, vocês traçam algumas classificações do texto constitucional. E aí vocês falam em Constituição rígida, Constituição flexível, Constituição semiflexível, semirrígida, as Constituições super flexíveis, enfim, existem outras classificações. Mas a ideia é a seguinte: quando eu falo de uma Constituição flexível, eu estou falando de uma Constituição que tem o mesmo procedimento de alteração que o procedimento de uma lei ordinária. E aí, em outras palavras, em uma Constituição flexível, a lei ordinária consegue modificar a própria Constituição. Aqui a gente tem aquele modelo de soberania do parlamento. Na Europa, durante o século XIX, a grande realidade era a existência de constituições flexíveis. Era o legislador que, no momento de editar a lei, verificava se a lei estava de acordo ou não com o texto constitucional. Era a palavra final do legislador que importava. Diferente disso, ocorre com as constituições rígidas. Quando eu falo de uma Constituição rígida, e aí entre outros fatores, porque tem diversos fatores existem diversos fatores que podem trazer uma maior rigidez ou não ao texto constitucional, eu tenho aqui procedimento de alteração. Constituição rígida, ela é mais difícil de ser alterada do que a alteração de uma lei, do que o procedimento de criação de alteração de uma lei ordinária. Então, observa, no Brasil, para eu alterar o texto constitucional, eu tenho alguns impedimentos, por exemplo, as cláusulas pétreas impedem a abolição de determinadas normas do texto constitucional. E eu tenho também alguns limites. Limites materiais, limites formais, circunstanciais. E dentro desses limites formais, eu observo que o texto constitucional ele só pode ser alterado se for proposto por aquelas autoridades, então, por presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores, mais a metade das assembleias legislativas, ou seja, eu tenho uma iniciativa, quem pode propor
a PEC, a proposta de emenda à Constituição, é menos gente do que quem pode propor projeto de lei ordinário e complementar. Perdão. De outro lado, a discussão e votação de uma emenda à Constituição, ela envolve 2 turnos de manifestação das 2 casas, que precisam alcançar 3/5 dos votos. Então, cada casa vota 2 vezes, Câmara e Senado votam 2 vezes e devem alcançar em cada sessão um quórum de 3/5, diferente da lei ordinária e complementar, né, que pode ser maioria simples ou absoluta, dependendo do caso. Lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta. Aqui a gente tem a maioria qualificada para alteração do texto constitucional. E aí a gente observa só nesses pequenos aspectos que alterar a Constituição é muito mais difícil do que criar uma lei ordinária. Isso traz uma maior rigidez à Constituição e fortalece aquele primeiro pressuposto, que é o pressuposto da supremacia constitucional. Esses 2 pressupostos são mencionados pela doutrina de uma forma expressa. Tem um terceiro pressuposto que nem sempre é mencionado, mas que é necessário. É preciso que exista, no ordenamento jurídico daquele país, um órgão responsável para o controle de constitucionalidade. Eu preciso que algum órgão dos poderes do Estado seja responsável por realizar o controle de constitucionalidade. Isso vai ser determinado no próprio texto constitucional, porque é o texto constitucional que delimita as funções, de cada um dos poderes e que organiza esses órgãos. Tranquilo? Então, para eu ter controle de constitucionalidade, apesar de hoje ser uma grande realidade, é preciso que eu observe que eu tenho que ter 3 pressupostos: supremacia ou hierarquia constitucional. Norma constitucional é lei suprema, é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico. Essa Constituição ela é rígida, ou seja, ela só pode ser alterada, modificada por um procedimento mais dificultoso do que aquele previsto para a criação e alteração de leis ordinárias e complementares e outras espécies normativas. E eu tenho órgãos específicos que têm a competência de realizar o controle de constitucionalidade.